Olá, pessoas, tudo bem? Então sou eu, a Silvia, tá? E finalmente eu tô fazendo vídeo de Jojo. Quer dizer, terceira vez que eu tô fazendo vídeo, tá? Porque eu fiz os vídeos duas vezes. O primeiro que eu fiz eu não gostei do jeito que ficou. Então eu apaguei e refiz. O segundo, na hora ele não salvou. A sorte tá grande que eu tô há meses devendo esse vídeo que eu vou fazer. Só que me dei um desconto, tá? Porque eu tô trabalhando de noite agora e eu não tenho mais tanto tempo para gravar. Tá? Que nem a gente fazia direto gravação. O Matheus tá trabalhando durante o dia, eu tô trabalhando durante a noite. Fica difícil a gente poder gravar assim direto. Sendo que teve bastante vídeo de aviso, assim, mudando o cronograma, algumas coisas tá avisando. Aí na hora que a gente tá começando, conseguindo voltar a fazer as coisas que a gente fazia. Finalmente tô aqui, vou fazer esse vídeo de uma vez por todas, vou fazer esse bendito vídeo. Eu vou falar sobre a primeira temporada, que junta a parte 1 e a parte 2, que fala sobre a primeira, onde começa, né, a linhagem de Joestar, e a segunda linhagem. A segunda linhagem a gente fala, o segundo sucessor da linhagem, por assim dizer. Eu vou, né, comentar a segunda temporada, uma review normal, que a gente sempre faz, tá? Eu assisti faz tempo já que eu assisti, mas como eu assisti já anterior, já tinha assistido umas duas vezes já anterior a essa, eu lembro de bastante coisa, mas faz um tempinho que eu assisti. A da segunda temporada vai demorar um pouquinho, que eu tenho que assistir ela de novo, porque senão eu me perco toda. Porque eu sei que a segunda temporada constitui só em uma parte só, se não me engano. Não. Se eu não me engano, é mais focado na parte do Jotaro, assim, a segunda temporada. Enfim, gente. Bom, a primeira temporada começa, né, com a famosa cena da carruagem de um Star caindo, sofrendo um acidente, onde morre a mãe do Jonathan, né? E George John Star, que é o pai do Jonathan, sai vive ali onde a gente conhece já o pai do Jill. Quer mostrar assim uma cena de início no acidente da carruagem, né? Bom, mas a história envolve mais o Jonathan, Joe Star, né? Que ali começa com ele sendo um menino, uma criança, menino, e o Jill também. Os dois vivem uma vida completamente diferente, são como dois lados de uma mesma moeda, por assim dizer. O Jonathan, tem uma família rica, tudo mais. Ele. Calma aí, gente, é o Pin. Oi. Oi. Tá querendo subir na cama. Profissionalismo, exatamente. Eles são meio que dois lados da mesma moeda, porque o Jonathan sempre teve tudo que ele quis. Tinha brinquedo, ele podia brincar, ele tinha tudo que ele queria. Era uma criança de rico, assim dizer, né? Sempre sendo criado para ser um cavalheiro. A gente vê ele quando a primeira aparição do Jonathan Star, a primeira aparição dele é ele salvando a Irina, que tá sendo meio que tá sendo assediada por dois meninos, né? Dá pra dizer, meio que ver que eles são mais ou menos da mesma idade, talvez 1 ou 2 anos mais velhos que eles. E ele, a primeira ação dele é ajudar, porque de acordo com ele foi criado para ser um cavalheiro, tá? E no Jill, já ele vem de uma família pobre, ele tem que jogar para sobreviver, ele tem que lutar para conseguir ter, né, o dinheiro para poder ter pão, a comida, né? Quer mostrar a primeira cena que ele aparece, ele apostando um jogo de xadrez para vencer, para ele poder comer. E o pai dele é um babaca, né? O pai dele a gente já vê que é um babaca, um idiota. Só que como a primeira cena tem a primeira cena lá da carruagem, onde infelizmente a mãe do Jonathan morre, e aí eles têm cria a conexão com a família Joestar e Brando. Porque não, quando o George acordou de desmaio, ele viu o pai do Jill ali, ele achou que ele estava ali para ajudar. Mas na verdade ele estava tentando roubar as pessoas ali, né? Achou que tava todo mundo morto, vou roubar os mortos. Então aqui, isso aí. Tem grana mesmo, vou roubar. De acordo com ele, o Jorge achou que ele estava ajudando. E quando ele morreu, o pai do Jill viu uma oportunidade. Ele mandou uma carta para o Jorge
George Stark. E assim o Jill iria morar com o Jon Stark. Jon Stark. É um nomezinho complexo. É uma coisinha. Jill iria morar com o Jon Stark. E ali, na primeira já interação deles, dá pra ver que os dois assim vão ter já pra ver assim, vai ter uma rixa ali. Porque o Jill chega, ele tem aquilo que ele quer poder, ele quer poder, ele quer o que ele nunca teve na vida. E ele vai fazer isso, nem que ele tem que fazer as maiores atrocidades pra conseguir o que ele quer. Ele quer poder. O Jonathan já ele é gentil, ele não é aqueles tipos de pessoa rica snob, que todo mundo tem muito por aí, né? Também, convenhamos, enfim. Ele é uma pessoa gentil, um cavalheiro que foi criado para ser. E conforme eles vão convivendo, o Jonathan vê que a vida dele vai complicar por causa do Jill, porque o Jill começa a transformar a vida do Jonathan num inferno. Tudo o Jill mostra que ele é melhor que ele, nisso o pai do Jonathan começa a pegar no pé dele, e tudo o Jill começa a se meter na vida dele, querer fazer melhor, mostrar que ele é melhor que o Jonathan, e ele consegue. E assim o Jonathan vai ficando sozinho, ele vai perdendo amigos, a Irina com quem ele tava conversando e começando, né, a gostarem um do outro, o Jill chega num ponto que ele beija a Irina à força pra dizer que ele teve o primeiro beijo da Irina. E nisso me veio uma cena muito, assim, né, não vou dizer muito foto, por assim dizer, mas é uma cena que pega muito, porque quando ele beija a Irina à força, a Irina pega e limpa os lábios dela, limpa a boca dela na água suja. De tanto nojo que ela sentiu daquilo, de tão suja que ela se sentiu por ter sido beijada à força. E nisso a Irina acaba se afastando também do Jonathan. E aí a primeira briga que eles têm, né, a primeira briga que eles têm, onde é mostrada a máscara também pra gente, né, que o Jill, não sei se é o Jill, agora se foi o Jill ou o Jonathan que se cortou e voou sangue na máscara e ela se abriu pela primeira vez. E nisso né, o Jill foi, além dele ter beijado a Irina à força pra atingir o Jonathan, ele matou o cachorrinho do Jonathan, o Danny, que era o cachorro né, o melhor amigo do Jonathan. Mas o Jonathan vendo que não vai adiantar ele falar pro pai dele, não vai adiantar ele gritar, não vai adiantar ele brigar, eles resolvem fazer uma trégua, por enquanto. Então tem um pulo de tempo, né? Se passa com 7 anos, por assim dizer, os dois estão na faculdade já. Os dois meio que parece que estão se dando bem, né? Estão agindo como irmãos. O Jill tá chamando até o George de pai. O George tá, o Sr. Jon Stark, né? Está debilitado, deitado na cama, tá doente. Já vai mostrar que ele tá doente. Então isso mostra que o Jonathan, por todos os 7 anos, ele estava fazendo uma pesquisa sobre a máscara. E nisso, conforme vai passando, no livro, ele encontra uma carta do pai do Jill. Não deve ser é uma carta do pai do Jill, que tava mostrando que ele tava com os mesmos sintomas do Sr. Jon Stark. E nisso, o Jonathan já fica meio assim, ele vai confrontar o Jill. Porque normalmente assim, a partir do momento que ele começou o Sr. Jon Stark começou a tomar medicação, era sempre o Jill que levava a medicação pra ele. Tá lavando roupa, tá, gente? Ignorem. Tá lavando roupa. Não posso fazer nada. Ele sempre tava levando a medicação pro Sr. Jon Stark. E nisso o Jonathan começou a suspeitar e ele confrontou o Jill e falou que se o Jill realmente não estava mentindo, que ele jurasse pelo nome do pai morto dele. Honrasse pela honra do pai morto dele. E o Jill explode, fala que aquele cara não tinha honra, tenta bater no Jonathan, e o Jonathan só arremessa ele da escada. E ele tava vivaço. Vivaço. E nisso o Jonathan vai de atrás, ele vai até onde o Jill viveu, nas vielas, por assim dizer, mais pobres, nos lugares mais pobres, vai ir de atrás da pessoa que deu o veneno pro Jill, pra dar pro Sr. Jon Stark. E nisso veio o parâmetro que ele encontra o Speedwagon, vai ser o melhor amigo dele mais pra frente. E nisso, enquanto o John tá de atrás
de atrás do que deu o veneno pra ele. O Jill tá se embebedando e ele tá com a máscara, tá se embebedando e ele encontra dois caras bêbados na rua também. E o Jill, ele meio que briga com esses caras e o cara, ele tava colocando a máscara no cara, um dos caras bêbados. E esse cara se transforma num monstro, num vampiro, que quase mata o Jill. E na hora que o Jill percebe o que aquela máscara faz, ele meio que já orquestrou todo um plano já do que ele ia fazer na cabeça dele. Quando ele volta, o Jonathan também já tinha voltado, o Speedwagon tava junto pra ele e falou que conhecia a pessoa que tinha dado o veneno para o Jill. E nisso o Jill meio que falou que se deixar, que sentia muito, começou a pedir desculpa, perdão, começou a falar que sentia muito. O Speedwagon ficou meio assim porque, de acordo com ele, o Jill tinha a marca do diabo no rosto, que seria os olhos do diabo, a marca do diabo no rosto. Seria meio que uma pintinha de nascença, assim, as marcas de beleza que dizem. E nisso, na hora que o Jonathan vai botar as algemas do Jill e coisa, o Jill vai e ele começou a falar. Ele confessou que comprou o veneno, que pegou o veneno, tudo. E nisso o Sr. Joestar ouviu tudo, o pai do Jonathan ouviu tudo. E mandaram que prendesse o Jill. Na hora que ele ia ser preso, ele viu a oportunidade e foi pra matar o Jonathan. E nisso o pai do Jonathan se enfia na frente e leva a facada no lugar do filho. O Jill pega o sangue do Sr. Joestar, passa a máscara e ele é metralhado pelos policiais. Nisso, o pai do Jojo morre, né? Enfim, o nome do anime também, né? E nisso ele é metralhado pelos policiais. O pai do Jojo morre, infelizmente. O Sr. Joestar morre, né? E na hora que o Speedwagon vai ver onde é que tá o corpo do Jill, ele não tá em lugar nenhum, porque o Jill acabou se transformando no vampiro também. E nisso ele mata todos os policiais, quase mata o Speedwagon. O Jojo fica pra trás pra poder lutar com ele. E tem toda uma luta ali, brigação, tá? E nisso o Jojo achou que tinha matado o Jill. Vai pro hospital, a Irina retorna também, demonstrando que era a Irina que estava cuidando dele no hospital por bastante tempo. E não, ele começou a se recuperar, depois de uns dias, estava começando a se recuperar, ele encontra o Sr. Zeppelin, né, da família Zeppelin, onde ele ensina o Jojo a usar o Ramon, que é uma energia de respiração, de como controlar o fluxo, uma energia que vem da respiração, sabe? Controlar o Ramon. Ele ensina tudo pro Jojo, eles vão de atrás, ele fala que ele já tá há tempos atrás dessa máscara, que o Jill tava em posse, né? Ele estava há tempos já atrás dessa máscara, ele sabia o que estava acontecendo e ele finalmente achou o lugar onde é que estava. Nisso os dois se juntam, o Jill manda o Jack Stripador, que seria, né, o Jack Stripador naquela época, transforma ele em vampiro e manda ele matar o Jojo. Tem uma cena bem pesada com os cavalos, sabe, que é bem pesada. No anime não tem muitos escrúpulos em mostrar sangue e vísceras. É bem pesadinho assim, sabe? Lembra de Poderoso Chefão, a cena da cabeça do cavalo na cama? Entendeu? Tá. Então, enfim, é tipo isso, só que uma carroça, uma carruagem, tá? Tipo isso. É bem pesado, bem pesadinho. E nisso ele mata o Jojo mata o Jack Stripador e eles vão de encontro com o Jill. E eles encontram o Jill tá num vilarejo pequeno. Ele se refugiou no vilarejo, matou quase todo mundo, se não me engano, no vilarejo. Ele tá transformando pessoas em vampiro, tá que o pau, né? Tem até uma cena pesada com a mãe, um bebê, que a mãe pede misericórdia pra ele não matar o bebê dela, e ele fala, não vou matar. Se você se sacrificar por ele, eu não vou matar. Ele transforma a mulher em vampiro e fala, bom, eu falei que eu não ia matar, não disse que você não ia matar ele. É bem pesado, sabe?
São umas ceninhas bem pesadinhas assim, sabe? Enfim. E nisso eles encontram o Jill. O Jill já tem mais poderes, ele tá muito poderoso. Ele quase arranca o braço do Zeppelin. E ele ressuscita dois guerreiros antigos que lutaram. Ali na história fala que eles lutaram pela Rainha Vitória. Não, Vitória? Maria? Não, Maria. Perdão, é Maria, se não me engano. Que são dois guerreiros que foram enganados pela Rainha Elizabeth. Foram enganados pela Rainha Elizabeth, dizendo que eles soltariam a rainha deles se eles se sacrificassem no lugar dela. Eles foram, mas a rainha já estava morta, e nisso eles acabam sendo assassinados também. É bem pesado. O Jojo e o Zeppelin tem que lutar contra esses dois. O Jojo meio que consegue libertar a alma dele. Sim, que ele era um pouco mais bondoso que o outro. Ele consegue libertar meio que a alma dele ali no final. Já o outro é mais complicado, sendo que ele acaba matando o Zeppelin. O Zeppelin acaba morto e ele dá os últimos resquícios de Ramon, que seria a essência de vital dele, dá os últimos resquícios de Ramon dele para Jojo poder lutar com Jill uma última vez. E nisso, eles vão pra igreja, castelo, não lembro agora direito se é uma igreja ou castelo. Ó, gata! Tem empoleirado na minha janela e acho que pode derrubar tudo, tudo. Mania? Cara de ranço da gata. Nunca vi até tanto cara de ranço. Enfim. Onde é que eu tava? Me perdi. Ai. Tá chegando na igreja. Igreja barra castelo, que eu não lembro direito. Tá, apareceu mais alguns amigos do César, que também eram usuários de Ramon, para ajudar, né, a lutar contra o Jill. Lá eles chegam, tinha um menininho que eles encontraram no meio do caminho, que falou que a irmã dele estava presa junto com o Jill lá, que o Jill tinha levado ela. Pra quê? Não sei, a não ser de ele ser um pervertido, aparentemente. Não tem muito motivo que eu guria. Enfim, tem importância. Por assim dizer. Mas vocês estão que estão, hein? Putz, grilo. E nisso eles chegam, eles lutam mais uma vez com o Jill. O Jill mostra que ele tá muito poderoso também, mas também o John tá com o Ramon, que ele adquiriu, né, com a determinação dele de matar, acabar com o reinado de terror do Jill, acabar com a maldade do irmão dele, né? Acabar com isso, ele vai e eles conseguem cortar a cabeça do Jill. E nisso todo mundo achou que tava tudo bem, Jill tava morto. Passa um tempo, daí a Irina e o Jonathan resolvem se casaram, né? Se casarem, eles vão ter a lua de mel deles lá, viajar, ter a lua de mel deles. Só que para! Vagabunda! Ela tá quase me vira minhas flores ali. Meu Deus do céu. No meio da gravação ainda. Mas que coisa! Olha, meu senhor amado. Ok, voltando. E nisso ele e a Irina vão ter a lua de mel deles, vão viajar de navio pra ter a lua de mel deles. Só que ninguém esperava que o Jill, a cabeça do Jill, fosse de atrás do Jon Star, né? Do Jojo. Dentro do navio, só a cabeça dele. É uma pessoa persistente, né? O bichinho persistente esse Jill. Puta merda. Olha, que chega a irritar. De tão persistente que ele é. Morreu com a Bender 3 vezes e voltou as 3 vezes. Não, olha, chato. É chato. E nisso, ele luta de novo. O Jonathan se sacrifica pra salvar a Irina. E a Irina salva mais um bebezinho que tava ali, né? De uma mulher que infelizmente perdeu. Ela perdeu a vida, ela salva, consegue sair do navio. O Jonathan se sacrifica e fica subentendido que Jill e Jonathan acabaram morrendo juntos, né? Assim termina a primeira parte. Fica entendido que Jill e Jonathan acabaram morrendo juntos no barco.
Essa é termina a primeira parte. A segunda parte já passou uns anos ali, eu não lembro exatamente quantos anos passou. Se foi 50, 40, 50 anos passou. Ou passou um tempinho ali, eu não lembro o exato tempo. A gente acompanha daí a história do Joseph Joestar. Tudo começa com J. Tudo com J. Tudo com J. Complicar a vida da pessoa. O Joseph Joestar. Né? Ele tá em Nova York, se eu não me engano. E ali um gurizinho passa, um rapazinho passa, rouba a carteira dele, parado por dois policiais que vão bater nele. O Joestar briga com esses policiais, eu acho incrível, ele briga com esses policiais. E ele é um gurizão, né? Ele é um adolescentão, é um piadista. É o tipo de gente meio chata. Eu, particularmente, às vezes não gosto do Joseph, porque ele me irrita pra caramba. Ele me irrita bastante. Enfim. Enfim. E nisso, ele leva o Smoke, que é o nome do gurizinho. Smoke. Pra conhecer a avó Irina dele. A Irina ainda está viva. Sim, a Irina ainda está viva. Por isso que ela passou tanto tempo, né? Ele leva e daí tá acontecendo muita coisa. O Speedwagon ficou rico porque ele achou petróleo, se não me engano. E ele criou a fundação Speedwagon. E eles acabaram achando homens do pilar, mais essas máscaras que. Igual as máscaras do Dio, com o homem do pilar preso. E nisso, um dos caras lá que ajudou da última vez a derrotar o Dio se revolta, pega uma máscara, se transforma em vampiro e quase mata o Speedwagon. Ele mata todo o resto da equipe e quase mata o Speedwagon. Pingo! 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 Ai, tá difícil. Ele quase mata o Speedwagon, né? Também tem dito que ele morre, mas a gente sabe que o Speedwagon não morre agora. E nisso ele vai atrás do Joseph Joestar, que ele quer acabar com a linhagem Joestar. Que eu não sei que ranço todos os vampiros têm com a linhagem Joestar. Ah, tudo bem, derrotou o Dio, o vô dele derrotou o Dio. Mas o que o guri tem a ver com o assunto? Enfim, que ranço é isso que a linhagem Joestar? Mas também o Joestar tá envolvido em tudo nessas coisas. Achei incrível, a família também não tem um minuto de paz. Eles foram, ele foi de atrás de Joseph. Ele achou o Joseph, só que ali o Joseph mostra que ele é meio malandro, por assim dizer, sabe? Ele sabe usar Ramon também, desde muito jovem, mostrar que desde muito cedo ele sabe usar Ramon, que é uma coisa meio que herdada dele, que mesmo assim, sem querer ele acabou usando Ramon. E aí ele mostra que ele é meio malandro, por assim dizer. Ele vai pegar as pegadinhas, ele tem um negócio, aposto que você vai dizer isso, sabe? Ele é bem malandrinho ao ponto de irritar o inimigo. Me irrita também, às vezes. Ele consegue derrotar o cara, o vampirinho lá, que eu esqueci o nome desse cara, perdão, esqueci o nome dele. Mas ele consegue acabar com ele, ele avisa que tem mais coisa por trás, tem a questão dos homens do pilar, que os nazistas pegaram, mostra provavelmente o Speedwagon tava com os nazistas, sabe? E nisso o Jones resolve, vou ter que salvar o velho, né? Ajudou a me criar e me cuidou junto, vou atrás do velho. Ele vai pra... Não lembro de exatamente o lugar, mas não é na Alemanha que ele vai, não fica na Alemanha a estação, se eu não me engano. Posso estar errada. Perdão se eu estiver errada, gente, eu não lembro com certeza. O Joseph vai de atrás, ele consegue se encontrar numa cena muito boa que ele se veste de mulher. Ele se veste de mulher bem na moda louca pra tentar entrar e não funciona. Ele quer saber, foda-se, vou apagar todo mundo. E nisso lá os alemães estão fazendo teste com aquele homem do pilar, que eles veem que ele está vivo, né? E ele absorve as outras pessoas. Eles fizeram um teste,
ficaram umas pessoas ali. E ele absorve e ele não sabia falar nada. Esse cara, tá, o que que... E eles viram conforme ele foi passando tempo, observando as pessoas, ele está aprendendo a falar, tá aprendendo a andar, tá aprendendo a se comunicar, ele tá aprendendo com o que ele tá vendo. O idioma ele já tá aprendendo, ele aprende super rápido, isso deixa eles meio assim. Por quê? Porque nazista é complicado, nazista é filho da puta, né? Não tem muito mais que dizer, nazista é filho da puta. Então, e nisso o Speedwagon tá do lado, ele tá aterrorizado com aquilo, tá avisando pro capitão, pro coronel, comandante ali, que eu esqueci o nome também, que é um alemãozão lá que sobrevive. Fala, ó, vai dar merda isso aí, cara. Tá? Vai dar merda. Eu já vi uma coisa parecida acontecendo. Vai dar merda. Para com isso, elimina essa coisa enquanto dá. O Speedwagon tá ali falando isso, mas os alemães estão nem aí. Ele quer, o comandante quer fazer o que ele quer fazer. E era isso. E nisso o cara consegue o homem do pilar consegue escapar pela ventilação, que eles viram que ele consegue quebrar o próprio corpo, retorcer e quebrar o próprio corpo para entrar em lugares minúsculos. E nisso ele mata todas as pessoas nazistas, o Joe chega, resgata o Speedwagon, só que ele vê que não dá para soltar aquela coisa ali, deixar aquela coisa solta. Aquele homem do pilar solto. E ele tenta lutar com essa Santana, que eles dão o nome pra ele, Santana, que eles dão o nome pro homem do pilar. Ele tenta lutar com aquilo, ele vê que é difícil de matar, que não importa o quanto ele tente, o cara se reconstrói, mesmo usando um pouco do Ramon, que ele sabe como ele não tem controle total do Ramon dele, ele não consegue fazer tanto estrago que nem ele como gostaria. O nazista pega, né? Não lembro exatamente se ele é nazista também não, é um alemão lá, o comandante alemão vai e leva ele pra fora, ele vê que ele tenta se esconder dentro do corpo do cara, o cara bem dizer, se sacrifica ali. Por quê? Porque os homens pilar não podem ficar expostos ao sol, senão eles viram pedra. Bem útil. E nisso ele tenta se esconder dentro do poço, mas no fim o Josso consegue pegar e matar o Santana ali, sendo exposto ao sol. Nisso, vendo o problema que isso tá dando, eles pegam e vão, o Speedwagon fala que tá dando problema e eles têm que treinar ele acha que aquilo ali não só aquilo ali que vai acontecer, vai dar mais merda no futuro, e ele acha que o Josso tem que treinar mais o Ramon dele. Nisso daí eles vão pra Itália, onde eles conhecem o César Zeppelin, que é neto do Zeppelin que ajudou o Jonathan. Né, eles se conhecem, meio que não se dão tão bem no início ali, meio que querem brigar um pouco um com o outro. Mas, enfim, os dois vão ter que trabalhar junto e eu particularmente gosto muito do César, tá? Nessa segunda parte. Eu particularmente gosto muito dele. E nisso eles vão, porque eles vão treinar com a Lisa, que é a mestra Ramon ali. Eu tô repetindo mais uma vez, porque às vezes eu me esqueço algumas coisas, tá, gente? Tenha paciência comigo. Tá? Eles vão treinar com a Lisa e o primeiro treinamento deles é super tranquilo. Eles têm que escorrer. Tem que escalar. Dicção. Tô me sentindo no Alan já falando tudo errado. Eles vão ter que escalar um pilar que tá jorrando óleo, tá com pau. Eles vão ter que usar o Ramon pra poder escalar aquilo. Se eles tentarem algum truque, se apoiar alguma coisa que não seja usando Ramon, aquilo vai, como é que eu posso dizer, vai subir o nível, pra assim dizer. Eles vão ter muita dificuldade. Eles levaram, acho que 3 dias pra subir. Eu acho que o César conseguiu um pouquinho antes que o Joseph. Mas eles levaram, bem dizer, 2 a 3 dias pra subir o pilar inteiro. Eles conseguem, começam a treinar cada um individual com o mestre, até que um dos 3 pilares que eu acabei pulando, isso que foi solto, quando eles foram ver, acabou sendo solto,
que é o OCDC, o Cars e o... OCDC, Cars e tem mais um que eu esqueci o nome. Tá bom o assunto, tá bom o negócio? O OCDC acaba chegando ali, né? Porque eles fazem uma aposta, eles dão um mês pro Joseph ficar mais forte pra lutar com eles. Sendo que o Joseph tá com uma argola na traqueia, se não me engano, na traqueia, e um no coração. Que são uma coisa que vai liberar umas argolinhas que vão liberar o veneno. Ele tem que pegar essas argolas aí do ECDC e do outro carinha, o outro homem do pilar, pra tomar o antídoto pra eliminar aquilo do corpo dele. E isso, o ECDC fica impaciente e acaba indo pra lá, já que ele também tá procurando, né, a pedra de uma pedra ali, porque vai ajudar eles a ficarem imortal junto com a pedra, para eles poderem ficar imunes ao sol, que é isso que o Cars tá atrás, junto com os outros pilares. O Cecil chega ali, ele acaba lutando com o Joseph, ele subestima um pouco o Joseph, mas o Joseph consegue acabar matando o Cecil e ele se liberta de uma das argolas. E isso, o Cars e o outro, vendo que o Cecil morreu, eles percebem que eles vão ter que dar um jeito naquilo. Que provavelmente está com eles a pedra que eles precisam. E nisso eles vão, fazem uma viagem, vão até um lugar com neve e acaba achando de novo o comandante alemão lá. E nisso o Cars encontra eles. O César tá puto que ele quer ir de atrás, porque ele matou aqueles homens pilar matar, além de matarem o pai dele, se eu não me engano, o pai dele. Mataram uns amigos dele que era policial ali, que era policial. E ele tá puto, que ele quer ir de atrás, que ele quer lutar já, tá? Aproveitar esse tempo e atacar. O Joseph e a Lisa acham melhor não, porque eles provavelmente vão estar esperando. É perigoso. E o César não quer nem saber, ele pega e vai de atrás e lá ele encontra um dos homens do pilar. Isso, ele luta com esse homem do pilar e infelizmente o César acaba morrendo nessa luta, mas ele consegue pegar o antídoto, antes de morrer ele consegue pegar o antídoto do cara para deixar pro Joseph, e ele acaba morrendo. Ah, cara, é uma cena bem pesada, aquele cara, ele acaba morrendo esmagado com um pedaço e é uma cena bem pesada, sabe, também. Aí triste também, eu chorei horrores a primeira vez que eu assisti, e a segunda também. E a terceira também. Eu sou chorona, tá? Me deixa. O Joseph fica puto. Ele vai de atrás daí do Cars, do outro homem do pilar. Eles fazem uma competição, meio que uma competição ali, sabe? Pra depois lutar. E ele acaba, o Joseph vai. O Cars ainda não se meteu ainda na briga, não lutou. Não se meteu, ele vai e luta contra o homem do pilar, que ele luta mais pela honra também do que qualquer coisa. Ele luta pela honra, ele tem honra. Ele não é tão ruim assim, entende? Ele não seria tão mal, por assim dizer. E nisso o Joseph vai e luta com esse cara. E esse cara ele acaba vencendo esse homem do pilar. E nisso a meio que a Lisa e o Cars meio que começam a lutar também. Logo depois que o Joseph derrota esse homem do pilar, ele vai e a Lisa meio que luta com o Cars. Só que ela não tem nem chance com o Cars. O Cars pega, prende ela de cabeça para baixo. Prende ela. Ali meio que usa ela como refém para o que ele quer, a pedra que estaria com eles, né? E o Joseph ali naquele momento, ele não tem nem chance com o Cars. Ele pensa, ele não tem nem chance. Ali ele luta daquela forma que ele não consegue, chega o Speedway, chega um monte de gente. E ali ele meio que descobre que a Lisa é mãe dele, sabe? Mas é bem complicado com a lutinha que acontece. Ele resolve, bom, não tá de nada, tá adiantando. Ele conseguiu que o Cars ele consegue pegar a pedra, bota a máscara e ele meio que se torna um ser perfeito. Ele acaba conseguindo
se transformar no ser perfeito. Mesmo com toda a luta do Josué, mesmo tentando impedir, ele consegue. E aí ele fala pro Josué, agora não tem nada que tu consiga fazer pra me matar. E o Josué não desiste, ele pega um avião, ele vai com o avião, ele se joga no vulcão com o avião pra chamar o Pars, tenta usar o magma do vulcão pra matar o Pars, não dá. O Josué, bem dizer, morre e volta à vida por causa da pedra. E por um momento a gente pensa que ele morreu, que ele é atingido ali. E a gente pensa, ele morreu. E por uns instantes ele fica morto, a pedra ali traz ele de volta à vida. E ele tem outra ideia. Se eu não, aqui eu não consigo, eu preciso mandar ele pra longe. Tem que mandar esse cara pra longe. E ele pega e consegue dar um jeito de mandar o Cars pro espaço. Onde ele pega e congela, ele vai ficar vivo, mas como no espaço não tem ar, não tem nada, tem vácuo, tu instantaneamente congela. E como o Cars é imortal, ele não vai morrer, mas ele fica congelado em órbita, preso no espaço. É assim que o Joseph consegue derrotar o Cars e os homens do pilar. Nisso, tá tudo tranquilo. Onde ele conhece ali, ele conhece a Suzy Q, né, que é a namorada dele e futura mulher, que ele vai se casar com ela, né, que isso a gente vê na parte 3 da segunda temporada, que ele acaba se casando com a Suzy Q. Gente, essas duas partes, assim, eu particularmente não gosto tanto da segunda, porque o Joseph, ele me irrita um pouquinho, sabe? Eu particularmente não gosto tanto da segunda. A primeira pra mim é incrível, tá? A primeira pra mim é muito boa. É uma nota 8, por assim dizer. Não é perfeito, não vou dizer que é perfeito, mas pra mim é uma nota 8, 8,5, tá? A segunda parte pra mim já é um 7. Não é ruim, não é ruim, sabe, pra quem gosta, mas ela não é a minha parte preferida. A minha parte preferida vai vir ainda, a minha parte preferida, tá? Eu tô louco pra fazer sobre ela, pra olhar, pra assistir também. Mas tá aí, gente. E assim termina. E dessa vez não volta ninguém à vida, tá? Vai encher o saco mais uma vez. Dessa vez fica os 4 homens do pilar tudo mortinho, tá? Não, ninguém volta à vida pra encher o sua porra do saco. Ele não é que nem um Jill que fica voltando à vida toda hora. Vai morrer, cara. Depois vai encher o saco. Enfim. Essa foi a review. Eu tenho alguns pontos que eu posso deixar de fora, porque faz um tempo que eu assisti, sabe? Eu tinha que gravar esse vídeo logo. Faz um tempinho que eu assisti, mas o geral tá aí, tá? Eu tô tentando melhorar a minha forma de fazer vídeo, como eu não tô tão acostumada que nem o Matheus a fazer vídeo. Eu tô vendo um jeito melhor pra mim poder falar, que aparentemente eu não tenho dicção, né? Porque nem eu não tenho dicção, que nem o Alan. Né, eu me atrapalho toda pra falar, às vezes. É uma coisa que eu tô consertando aos poucos, tá, gente? Você tenha paciência comigo, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, tá? E vai dar tudo certo. Se vocês gostarem desse vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem parte 2, deixem nos comentários, tá? Que provavelmente eu faço, daí eu vou tentar fazer mais rápido, eu juro. Eu juro que eu vou tentar fazer mais cedo. Eu juro, gente, eu juro. Eu prometo, eu faço mais cedo. Mas é complicado às vezes ter um pouquinho de tempo, tá? Enfim, gente, tá aí finalmente o vídeo, tá? Beijo, se inscreve, que nem eu falei, dá like, se inscreve no canal, se inscreve nos outros canais aí, tá? Por favor. E eu prometo não demorar mais tanto pra fazer esse vídeo. Eu prometo, tá? Beijo, já, gente. Obrigado, viu?